No episódio 21 desse canal sobre o manto terrestre, vimos que esse reservatório se encontra no estado sólido devido ao comportamento das ondas sísmicas S e P que atravessam essa camada geológica. Mas afinal, como o manto em algumas situações produzem magmas que ascendem e expelidos através dos vulcões que temos ao redor da superfície da Terra? Para compreender como o manto pode sofrer fusão parcial e gerar magmas, vamos analisar a relação gráfica entre a pressão e a temperatura. Nela, temos uma curva geoquímica dos sólidos. Na geoquímica, os sólidos, também chamado de temperatura dos sólidos, é o lugar geométrico, ou seja, uma região no gráfico de temperatura abaixo do qual uma dada substância é completamente sólida ou cristalizada. Em síntese, qualquer temperatura inferior à curva dos sólidos, o material se encontra no estado físico sólido. A variação da temperatura com a profundidade é denominada de gradiente geotérmico e é descrita por uma curva denominada geoterma. Este gradiente varia de local a local, dependendo do fluxo regional de calor e da condutividade térmica das rochas. Mas, a nível global, fora dos limites das placas tectônicas, a média de valor do gradiente geotérmico é de 25 graus por quilômetro de profundidade. A existência do gradiente geotérmico foi comprovada em 1867, quando foi feita uma perfuração de 1.271,6 metros de profundidade abaixo da superfície, na região das minas de gesso de Sperrenberg, na Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro poço do mundo a ultrapassar 1.000 metros de profundidade, onde foi determinado com precisão que o gradiente geotérmico era cerca de 3 graus para cada 100 metros de profundidade, valor que estudos posteriores demonstraram ser próximo da média global. Outra curva de interesse corresponde à temperatura líquidos, especifica a máxima temperatura na qual cristais podem coexistir com o material em fusão em equilíbrio termodinâmico, ou seja, acima da temperatura líquidos o material é homogêneo, ou seja, líquido. Abaixo da temperatura líquidos existem proporções variáveis de cristais no material fundido, ou seja, o material apresenta variados estágios de fusão parcial, compondo partes líquidas e partes cristalizadas. Inicialmente, a geoterma da crosta oceânica está posicionada abaixo da curva dos sólidos peridotíticos, indicando que esse compartimento é inteiramente sólido. Somente ocorrerá a fusão quando a temperatura da geoterma da crosta oceânica for maior do que a temperatura dos sólidos peridotíticos. Dessa forma, o manto pode se fundir de 3 maneiras distintas. A primeira condição que faz com que o manto funda é a diminuição da pressão, também conhecida como descompressão adiabática, no qual o sistema ocorre um alívio da pressão e encontra-se isolado de qualquer troca de calor com o meio. Nessa condição, a curva da geoterma da crosta oceânica, inteiramente em estado sólido, ocorre um deslocamento com uma diminuição da pressão, de modo que ela se posicione em algumas porções do manto terrestre acima da curva dos sólidos do manto peridotito, gerando magmas. E a zona destacada em vermelho ilustra as zonas em profundidade em que ocorre a produção de magma. Onde ocorrem esses processos no planeta Terra? Muito comum nas dorsais mesoceânicas, onde as plumas mantélicas ascendem de profundidades muito elevadas e, portanto, pressões maiores, e vai alcançando cada vez mais profundidades menores e descomprimindo até chegar nas dorsais mesoceânicas, onde elas se cristalizam, originando a crosta oceânica. Outro exemplo são os pontos quentes ou hotspots, que correspondem às manifestações magmáticas oriundas também das plumas mantélicas, cujo mecanismo de fusão ocorre devido ao alívio de pressão produzido pela ascensão da pluma mantélica. Os pontos quentes são pontos estacionários em uma placa em movimento,
cujo registro é verificado através de um rastro de feições lineares verificado pelo alinhamento de ilhas vulcânicas, como ocorre, por exemplo, nas ilhas do Havaí. A segunda condição corresponde ao rebaixamento da curva dos sólidos do manto peridotítico. Devido à adição de fluidos, ocorre esse rebaixamento, indicando estágio de fusão, devido à curva da geotérmica ficar com temperatura maior do que a curva dos sólidos. Entendam que, nesse tipo de gráfico, sempre que a temperatura da geoterma for maior que a temperatura da curva dos sólidos do manto, vai ocorrer fusão do manto. Essa fusão ocorre devido à adição de água pela desidratação da placa oceânica em subducção, ao atingir profundidades, pressões e temperaturas crescentes. Essa água liberada pela placa em subducção, em contato com o manto acima da placa, funda esse material gerando magmas que ascendem no arco magmático. Logo, esse mecanismo de formação de magmas ocorre nas zonas de subducção. A terceira condição compreende o aumento da temperatura. O aumento da temperatura, em termos práticos, deslocará a curva da geoterma, fazendo com que ela supere a curva do sólido peridotítico, acarretando em uma fusão na zona demarcada em vermelho. É muito comum em ambiente intraplaca, quando você tem uma crosta espessada e magmas formados represando na base da crosta, fazendo com que a temperatura aumente gradualmente e essa curva da geoterma seja deslocada até produzir um líquido. Em síntese, são três condições que o manto pode sofrer fusão e gerar magmas. A primeira delas é a descompressão adiabática, muito comum em ambientes de dorsais mesoceânicas e pontos quentes ou hotspots. A segunda condição está associada à adição de fluidos, muito comum em zonas de subducção, onde a crosta oceânica em subducção gradativamente se desidrata devido ao aumento da pressão e temperatura, fazendo com que a água seja liberada e, em contato com o manto acima da placa em subducção, ocasione a fusão da mesma. Essa fusão produz magmas que ascendem, sendo expelida pelos vulcões que compõem os arcos magmáticos. E a terceira condição está associada ao aumento da temperatura, que se relaciona com o deslocamento da geoterma da crosta oceânica e, consequentemente, fusão quando a temperatura dessa geoterma supera a temperatura do sólidos peridotíticos.